que além da necessidade de exercitar o nosso corpinho todos os dias, ou quase todos os dias, para manter a saúde e prevenir doenças, é super importante também exercitar, o cérebro. Como assim, Kelly? Ginástica para o cérebro? Vamos fazer a minha... Não, calma. A ginástica cerebral, também conhecida como exercícios cognitivos ou treinamento cognitivo, estimula e fortalece as habilidades mentais, como memória, atenção, raciocínio lógico e a capacidade de solucionar os problemas, Ficou interessado? Claro que a gente vai entender mais sobre isso com dois especialistas, o Moreano e a Patrícia, que estão aqui comigo. Pode entrar, gente. Prazer, Patrícia. Tudo joinha? Moreano, tudo jóia? Bom. Gente, pode sentar aqui, fica à vontade. Isso. Agora, preciso contar um segredo. Preciso contar um segredo pro Moreano. Moreano, a gente não colocou o seu primeiro nome. Complicado, porque né? A gente não saberia falar. Não. Como é que é? Bom, eu tô casado há 7 anos com a Patrícia. Já a aprendeu, brincadeira, Patrícia? ela aprendeu Aprendi, semestre ainda bem, passado. né? O semestre passado. 6 anos depois de casado, aprendeu o nome. Ela fez muito exercício no cérebro, né? Não. Então fala pra gente. Bom, meu nome é Pachacamac, né? Mas eu não me apresento pra ninguém, porque quem tá aqui em casa também não vai saber falar o nome. Pachacamac. Pachacamac. Já começa o exercício Já é cerebral. exercício pra aprender isso que eu meu ia nome. falar pra você. A gente já pode fazer um exercício, então, pro cérebro, pra agilizar mais esse processo, pra gente não errar o nome do... Sim, é uma novidade, é um nome totalmente novo, isso já exercita o cérebro. Gente, que legal. Mas assim, a gente sempre fala de exercício pro corpo, né? Pro corpo, pra alma, mas o nosso cérebro também precisa, né? Sim, quando a gente pensa no órgão principal, né? Às vezes a pessoa fala, o coração é mais importante. Não é. O cérebro é o mais importante, porque é nele que realmente eu me diferencio de você. Sim. É onde estão as coisas que eu gosto, as minhas lembranças. E muitas vezes a gente deixa o cérebro de lado, né? A gente se preocupa com o corpo físico, mas com a saúde do cérebro mesmo, a gente não dá tanta importância, o que é um erro. Você sabe quando a gente dá importância? Sabe aquele dia que você levanta da cama e bate com o dedinho do pé na beirada da cama? Que daí você sabe que ele faz falta? Quando o nosso cérebro começa a pifar, quando você começa a deixar uma coisa no lugar e você não se lembra, Isso né? mesmo. E aí que a gente começa a perceber como que o nosso cérebro é importante, né, Moreano? É a mesma coisa, como a gente está fazendo esse comparativo entre exercício físico e exercício cerebral, muitas pessoas só se preocupam com o cérebro quando elas já estão com esses lapsos de memória ou essas questões de dificuldade. É a mesma coisa que você só se preocupar em fazer exercício físico quando você já tiver lá com um problema no joelho ou uma artrose ou enfim, tiver com 70 anos e aí o médico fala, você teria que ter construído reserva muscular. É a mesma coisa. O cérebro ele tem que ser treinado e prevenção é o melhor caminho. Enquanto você está bem, ativo, fazer exercício cerebral, tem várias estratégias, mas é importante ser feito, senão, lápis de memória, problemas variados, né? Que todo mundo, querendo ou não, pode ter, né? Tem. E não tem idade para começar, então? Não tem idade. Desde a criança, o adulto, 60 a mais, o importante é não deixar o cérebro cair na zona de conforto. Porque, assim, o nosso cérebro não quer gastar energia. Então, se a gente puder fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, o cérebro vai gostar, ele vai achar ótimo. Mas isso futuramente vai ter um preço. Então, é importante a gente sempre ter novidade, variedade e desafio crescente. Isso vai desafiando o nosso cérebro a manter a saúde cognitiva mesmo. Agora, para as pessoas que estão em casa, Patrícia, como começar isso, né? Porque eu sei que com criança é mais fácil, gente. Você, né? Vamos fazer esse exercício, porque às vezes na brincadeira a criança nem se você estimula ela sem ela saber. Mas no adulto, as pessoas mais calejadas, né, que nem eu, assim, né? E aí você tem que começar mesmo. Como começar? Conta pra gente. Você pode começar com exercícios simples, né? A gente tem o próprio caça-palavras que ajuda, mas isso que você falou é engraçado, né? A criança brincando já exercita o cérebro. Mas quem disse que nós não podemos exercitar o nosso cérebro com jogos de tabuleiro, por exemplo? É uma ótima alternativa, porque a gente consegue trabalhar memória, atenção, raciocínio lógico, velocidade. Então, jogos de tabuleiro são uma ótima pedida para quem quer começar. E jogo de baralho? Também. Jogo de baralho na verdade, qualquer atividade, eu até brinco, se você é especialista e gosta de jogo de baralho,
O importante é não jogue somente o mesmo jogo. Diferencie o jogo. Então, eu gosto de baralho e eu jogo muito truco. Que seja truco. Aprende cacheta, aprende buraco, aprende outros tipos de jogos. Quanto mais variedade você tiver, mais você vai estar estimulando. Porque a mesma habilidade que a pessoa tem em um jogo, ela não tem em outro. E, gosto de baralho? Será que não existem outros jogos que também são bons, jogos de cartas, que são parecidos com baralho e que ela pode introduzir ali no dia a dia, jogar em família? Independente da idade. A pessoa tem 70 anos, gosta de baralho, então vamos jogar, vamos introduzir jogos. E olha só, vocês estão falando pra gente, eu tenho certeza que às vezes as pessoas já fazem isso em casa e nem sabia que tá exercitando o cérebro. Sim. Né? A gente só gosta de dar um parâmetro que é a diferença de exercício e atividade. Por exemplo, atividade física. Vou comparar com o físico, é mais fácil. Atividade física é o que eu estou fazendo aqui, movimentando o braço, falando, andando, isso é uma atividade física. Ela melhora o nosso corpo? Um pouquinho. Já o exercício físico é uma atividade em que um profissional, um especialista, ele vai te acompanhar e ele vai dar resultado. Ou é para emagrecer. E o exercício cerebral? É quando você faz uma atividade cerebral. A gente está conversando, é uma atividade cerebral. Mas tem um objetivo. E o objetivo é qual? Melhorar o raciocínio, a memória, a concentração, a criatividade, a habilidade de resolver problemas. Então, quando você faz alguma atividade cerebral com o objetivo de melhorar seu cérebro, melhorar suas capacidades, você está fazendo exercício cerebral. Entendi. Então, caça-palavras é isso, né? Por que você está fazendo caça-palavras? Não é só porque eu gosto. O tempo, né? É para você se desenvolver. Só que eu vou te falar uma coisa. Vocês estão falando do caça-palavras, é difícil hoje quem faz caça-palavras, né? Sim. A tal da internet com o celular é complicado. É porque a tecnologia, né, quando a gente fica nas telas, é muito passivo, a gente só recebe. Só recebe. E aí, a hora que você realmente precisa fazer uma tarefa mais analógica, que é necessário um raciocínio, cansa. Aí você fala, não quero fazer. Então, a tecnologia ela é ótima, mas ao mesmo tempo ela traz esse contraponto, né? E já que a gente está falando da internet, está falando do exercício, de jogos, e os jogos da internet? Tanto no celular como no computador? Eles desenvolvem algumas habilidades. Hoje tem muitos estudos que eles destacam alguns benefícios que existem. Qual que é o grande problema? O problema é a quantidade. Quando a gente fala de uma criança que, por exemplo, usa 1, 2 horas de jogos online e uma criança que joga 8, 10 horas, a verdade é que não tem grandes diferenças de desenvolvimento. Então, tem benefício? Tem, mas com moderação. Porque aquela que usa 10 horas, ela não está se beneficiando mais. Ela só está tendo um vício. E ela está deixando aquelas 6 horas, 4 horas que ela poderia fazer outras atividades de desenvolvimento por uma coisa que não está estimulando mais ela. Então, o exagero é o problema. Tem que ter o cuidado, então. O pessoal do nosso YouTube, consegue passar para mim o nome, Zaninelli, de quem está perguntando? Qual a melhor atividade para o cérebro? O Júlio está perguntando. Nenhum adulto. Qual a melhor atividade para um adulto exercitar Olha, toda atividade que envolver novidade vai estar exercitando seu cérebro, né? Quando a gente pensa no nosso dia a dia, a leitura, ela é excepcional, porque ela trabalha muitas áreas do nosso cérebro. Imagina, a gente tem que decodificar o que está escrito, a gente tem que entender o significado, a gente tem que buscar na nossa memória o que aquilo significa, ver um contexto e compreender esse texto. Então, assim, a leitura ela é muito completa. Então, se tiver algum exercício para ele começar, comece pela leitura. Legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, Patrícia Muriano. Com o Covid, muitas pessoas tiveram a perda de memória, né? Sim. Eu sou uma delas. Se eu não marcar a minha agenda assim, eu passo despercebida e esqueço. E aí, nesse ciclo que a gente se colocou por causa da pandemia, é muito importante também, né? Tem algum exercício que a pessoa pode estar fazendo em casa para melhorar isso? Sim, na verdade, assim, quais são as atividades? As principais que a gente vai falar é leitura. Leitura. Jogos de tabuleiro variados offline. Então, ele tentar buscar que seja jogos de baralho, pesquisa, gente, jogo de tabuleiro no Google. Tem muita opção, tem... Jogo de tabuleiro é dama, xadrez... Sim, mas não somente. Hoje a gente pode falar de jogos de tabuleiro modernos, que são mais variados, mais rápidos. Aquele que se aprende em 10 minutos e mais 10 minutos você está jogando, terminou uma partida, joga de novo se quiser. Sério? Porque às vezes a gente não tem. Gente, eu não sei não. A maioria das pessoas não conhece. Tem muito jogo bacana. Tem centenas, milhares de jogos hoje. O jogo tabuleiro moderno tem muita opção e é para todo mundo. Inclusive, às vezes você tem netinhos, vamos pensar que uma pessoa acima de 50, 60, 70 anos, ela está aqui. Ela pode jogar com os netos.
Dá para jogar aquele Monopoly, é isso que fala, gente? Também. Banco imobiliário, o que tem mais? Banco Imobiliário. Monopoly, ó. Mas tem... É que assim, a gente não vai falar nomes aqui de jogos, porque... Pode falar. Tem o Double, tem Taco Gato, tem Pingo no I. Tem Dixit. São jogos, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que são jogos Tem que falar, gente, rápidos. eu também não sei, Patrícia. Não, mas né? tem muito jogo bacana, muito legal. E quando a gente pensa em memória também, existem as estratégias de memória, né? Isso ajuda muito, porque a agenda é uma estratégia externa. Então, externo a você, você anota e tá ótimo. Se funciona para você, perfeito. Mas a gente não pode ficar refém da agenda, senão perdeu a agenda, não sabe mais o que tem que fazer, não é verdade? Então, existem estratégias internas, que são as de categorização, ou tentar lembrar palavras relacionadas, ou ainda contar uma história. Ah, se eu preciso comprar várias coisas no mercado, eu pego todas aquelas coisas, monto uma história, quanto mais absurda, melhor. E aí eu vou lembrar dessa história no mercado e vou lembrar dos itens para comprar. É literalmente o tomate que foi casar com a alface e a batata não deixou. E você vai lembrar que tem que comer alface, tomate e batata. E aí você chega no mercado, o tomate falou pra dona Cebola, vem aqui, arrozinho, que eu preciso do seu feijão. É a estratégia de memorização favorita, Se você lembrar, minha, pelo menos. é o que vale. Gente, mas a pessoa vai chamar você de... mas daí não tem você problema, fala né? baixinho, Falar, gente. eu estou exercitando o meu cérebro, né? E eu já fiz a minha lista que eu preciso comprar hoje. Mas que legal, né, gente? É muito bacana isso. Agora, tem um porém também nisso tudo. Porque quando a gente também faz muito exercício físico para o corpo, o nosso corpo cansa. Sim. Chega uma hora que você... você cansa, ele cansa. E com o cérebro também. Sim, por isso que a gente precisa dormir bem. Né? Então, a gente fala muito de saúde do cérebro, exercício para o cérebro, mas o descanso também é necessário. E tem, na verdade, tem alguns estudos que relatam que se você não descansar bem no dia, você perde 40% da sua capacidade cognitiva. Então, pensa que dormiu mal, você perde o raciocínio, sua memória perde 40% do desempenho do dia seguinte. Então, realmente dormir bem é algo fundamental. Mas cansar o cérebro fazendo exercício, você cansa no dia. Só que se você treinar o seu cérebro, estimular o seu cérebro, no longo prazo você vai ter mais capacidade de fazer mais coisas. É a mesma coisa do exercício do músculo. Mesma coisa. A pessoa, eu gosto de perguntar sempre a mesma coisa. Você consegue levantar uma bigorna lá do seu Nelson de 50 quilos? Você consegue, você não está preparado, o seu corpo não está preparado, mas você consegue. É a mesma coisa com o cérebro. Você consegue fazer um monte de atividade? Consegue. Às vezes nós não estamos com as capacidades cerebrais preparadas, mas é possível sim desenvolver. Você falou em dormir bem. Mas para dormir bem, a gente tem que desligar o cérebro. Não é? É verdade. Mas, gente, é muito difícil às vezes desligar o cérebro. E tem gente ainda que só faz isso com um remedinho, com um negocinho assim, porque realmente é difícil. Tem algum exercício para a gente desligar ou não? Existe a higiene do sono. Não, sabe quando a gente faz com as crianças, para as crianças irem dormir cedo? Apaga a luz, não fica com nenhum eletrônico ligado, não faz atividade física próximo ao horário que você vai dormir. Então, tem vários passos que você pode ir dando, né, ao longo do seu dia para chegar ali no momento e você conseguir dormir melhor. E aí é uma caminhada, é um aprendizado. Então, tentar ir para a cama mais cedo, tudo isso é um aprendizado. E fazer isso de maneira rotineira. Não, a gente não está aqui falando para todo mundo começar, por exemplo, a dormir às 7, 8 horas da noite. Às vezes não é possível. Mas se você tem que dormir às 11 horas, mas você conseguir criar uma rotina um pouco antes das 11, de fazer todo um hábito de higiene do sono, dormir sempre no mesmo horário, não adianta eu durmo às 11 horas, mas tem dia que eu durmo meia-noite, tem dia que eu durmo... Não. Quanto mais rotina para essas atividades como sono, descanso, melhor você no longo prazo vai dormir e vai conseguir se recuperar melhor. E aí você acorda disposto e fala, nossa, o que eu fiz? Dormiu melhor. O Irone tá falando pra gente que comprou um jogo de baralho chamado Bandido, gente. Sim, maravilhoso. Bandido. Sim. Eles conhecem também, ó. Tá vendo? É um jogo de cartas, assim, bonitinho. Compra o Taco Gato, você vai gostar. Você que comprou o Bandido, compre um jogo chamado Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Oi? É um trava-língua. É Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Taco, gato, cabra, alguma coisa, cabra. Pizza. Gente! Só falar esse jogo já tá treinando o cérebro, Já né? treinei. E agora imagina jogar. Além disso, dá muita risada também. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que a gente deveria trazer esses joguinhos aqui. Eu acho. A próxima vez a gente faz aqui, ó. A gente até dava pra ensinar, porque o Taco Gato você aprende em 30 segundos. Vamos trazer? Vamos trazer? A gente combina. Então vamos, fechou, combinado. Vamos. Eu curti a ideia.
Eu gosto de um joguinho de baralho, né? Eu gosto do truco, da cachetinha, mas aí eu preciso arrumar outras coisas para exercitar o meu cérebro. Com certeza. Ah, sabe o que eu faço para exercitar meu cérebro? Meu marido fala que eu sou louca? Andar na casa aí no escuro. Perfeito. Ó, então eu não sou louca. Trocar o caminho, né, que você vem pro trabalho. Comer com a mão, sim. se você for destro, come com a mão canhota, com a outra mão, a mão não dominante, escovar o dente com a outra mão. Tudo isso é atividade que você vai estimular o seu cérebro, ele não está acostumado, né? Porque você tem que pensar, são atividades que você faz sem pensar, aí a partir do momento que você troca, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Você está exercitando o seu cérebro. Beleza, gente. Vocês gostaram dessas dicas? Eu gostei muito. Já vou preparar aqui a próxima entrevista para a gente fazer com jogos. Eu acho muito bacana isso. Moriano, muito obrigado. Patrícia agradeço, também, Kelly. muito obrigado. agradeço, Da Kelly. próxima vez, eu prometo que eu vou falar o seu primeiro nome, porque eu só lembro do par nesse momento. Bate a cama que mais não tem problema, tá tudo certo. Mas eu fiquei muito feliz com a visita de vocês e obrigado mesmo. A gente agradece, agradece. E até a próxima, então. Vocês têm alguma consideração para deixar para o pessoal que está assistindo a gente? Eu falo que assim, quanto antes começar, melhor. Então, se você tá, eu não sei nem ali, ó. Ali. Se você está aqui pensando em, não, quando eu tiver 60 anos eu vou começar a cuidar da minha memória, isso é ruim. Por quê? Porque você pode fazer nessas atividades rotineiras, gastar lá um tempo para fazer exercício cerebral. Igual você tenta se alimentar melhor, igual fazer exercício físico, porque lá na frente você vai ter essa reserva cerebral mesmo, né? Cognitiva, para se acontecer alguma coisa, você tá mais preparado. E não tem nenhuma sequela. Ficar igual o seu... É Nelson? Seu né? Nelson. Seu Nelson com 70, Você viu 80 ali? anos, bem. É isso. É Então, isso que a gente quer pra vida, né? o que a gente quer pra vida é viver bem, autonomia. Então, comece o quanto antes que você vai ver a diferença que vai fazer pra sua vida. Tá certo. Gente, obrigada mais uma vez, tá bom? Ó, calma. É só um